Estamos de volta em mais um Primotech, o podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo. Eu sou Thaísa Candela, com H, 2S, acento no I e 2 L's no Candela. Hoje nós vamos falar sobre Web3. O que será da internet a partir de agora? Será que a internet vai mudar completamente daquilo que a gente conhece? Bom, a gente trouxe alguns especialistas aqui para falar a respeito, pessoas que trabalham com essa tal de Web 3.0. A gente trouxe uma galera que também manja muito da Web 0. Então, antes de apresentar para vocês os nossos convidados, para vocês já ficarem curiosos, trazer alguns recadinhos iniciais. Espero que você já esteja seguindo o Primotech aqui no YouTube, caso você esteja ouvindo no YouTube. Se não, então ativa o sininho, clica aí em se inscrever para você receber a notificação dos próximos episódios. Se você tá pelo Spotify, também não deixa de se inscrever para ficar sempre por dentro. Já deixa o seu like, compartilha com seu amigo, sua amiga, sua avó, seu avô, seu papagaio, todo mundo, porque sem dúvida essas pessoas precisam saber para onde que a internet está indo. Além disso, não deixa de dar uma olhadinha nos links aqui da descrição, principalmente o link da Start. Se você ainda não conhece, a Start é a nossa plataforma de ensino de tecnologia, principalmente para pessoas não técnicas. Pessoas que talvez acharam que tecnologia não era para elas, que elas nunca poderiam talvez escrever suas primeiras linhas de código. A gente te ajuda, a gente te guia nesse caminho através da Start, então não deixa de clicar aqui. Mas agora, conheça os nossos convidados. Aqui do meu lado, o senhor Mário Trentin, líder da Start. Prazer ter você aqui com a gente. Isso aí, um prazer meu. Vamos falar um pouquinho sobre o Web 3. Eu não sou o cara da Web 0, né? Pra deixar claro aí. E vamos lá, isso aí. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo, Mário. Andy, seja Mais muito uma vez, bem-vindo. né? agora você vai ter que pagar um boleto, né? Segunda. Eu já tô pagando indiretamente, velho. Seja muito bem-vindo, nosso Tech Lead aqui no Grupo Primo. Perfeito. Então vamos lá, galera. Vocês devem estar se perguntando, pô, Andy, você tá em tantos tópicos. Gente, eu toco tudo isso aqui dentro. Blockchain foi mais um desses. Tempo livre é isso, cara. Tá fácil, né, Andy? Na semana estão aí. Muito bom. A gente tem aqui também, deixa eu ver o sobrenome bonitinho, Daniel Marques, é o nosso programador de Solidity. A galera, depois você vai explicar pra gente, né, o que é Solidity, mas uma pessoa que tá indiretamente ligada com blockchain. Seja muito bem-vindo. Obrigadão. Espero contribuir aí com a discussão mais técnica aí possível e passar um pouco do horizonte aí para todo mundo que às vezes quer se aprofundar mais na área e não sabe de onde começar. Eu pretendo passar essa visão aí para todo mundo. Excelente, estreando, né, num podcast. Sim, aqui. Primeira vez. Muito bom, prazer te receber também. Prazer é todo meu. E por último, mas não menos importante, o cara da Web 0. O cara da Web 0. Charles, prazer gigantesco receber o economista sincero aqui com a gente. A gente tava falando, pô, que episódio que pode ter o Charles lá no Primotech, seria super legal. Pronto, casou, deu tudo certinho. Precisava de um cara velho aqui, quem pegou lá desde o iniciozinho e tal, então eu me habilitei a isso. Muito bom, seja muito bem-vindo, obrigada, viu? Bom, vamos começar então. A gente poderia começar falando, pô, Web 3.0, mas eu acho que é super importante a gente trazer uma visão para as pessoas de como que a Web começou, né? Porque, beleza, o Web 3.0 é, né, para onde a gente está caminhando. Mas o que é a Web, antes de qualquer coisa? Quem explica pra gente o que é a Web? Charles é o cara da Web 0. Não, alguém quer se habilitar tecnicamente? Eu posso até falar tecnicamente também, mas pode começar. Eu tento passar mas volta lá para 69, ARPANET, fala direitinho. Acho que o Dani não estava vivo nessa época. Mas eu vou passar um pouco da parte técnica do que é a Web e como que ela se desenvolveu durante os anos, né? A gente tem a Web 0, que a gente pode escrever como os protocolos mesmo. O HTTP, o HTTPS, e o que aconteceu para que fosse cada vez se desenvolvendo mais essa área, né? Tecnicamente, a gente tinha um problema dos protocolos que são HTTP 0, que eles não eram rentáveis economicamente para as empresas. Então, o HTTP ele é um protocolo aberto, mas não tinha como as empresas se apossarem dele para poder criar receita, criarem negócios, criarem empregos ali dentro. Então, daí se organizou os sites, a Web 1.0, né, que a gente tem, que é onde nasceu ali o site de notícias, Yahoo nasceu ali, o Google nasceu ali. Então, mas era um site de busca. Até então, não tinha nenhuma receita, não tinha um aplicativo ali, então, e a gente passou para a Web 2.0, que é onde que a gente vive hoje, que tem
As redes sociais têm as web applications, que são aplicativos ali dentro dos sites, né? A gente tem o banco, tem o banco aberto agora, né? Então, tem diversos aplicativos na internet que tem como fazer receita, como o próprio Facebook faz com AdSense, o Google faz com AdSense, muitas empresas escalaram com AdSense. Então, eu acho que foi assim que as empresas começaram a ganhar mesmo receita. E tem um problema com isso, que foi uma dor para a Web 3.0, que é que as empresas detinham todos os dados de todos os usuários e rentabilizavam sobre todos esses dados. Então, Daniel, quando eu não estou pagando por um produto, eu sou insumo para poder essa empresa ganhar sobre mim. Então, se eu não pago um produto, você é o produto. É assim que funciona. E a Web 3.0 é exatamente isso. Ela te devolve o acesso e fala, não, eu só vou dar meu acesso e deixar que rentabilizem sobre mim se eu der a posse dessa informação. Tem uma coisa muito legal antes da Web 1 ainda, né? Porque era muito comum as intranets. Então, cada empresa, por exemplo, a Intel, outras empresas gigantes da época, tinha suas próprias internets dentro de casa, as famosas intranets. E elas não se comunicavam. É como se, a Intel tem uma internet diferente do grupo primo. E elas não se conversam entre si. Disso surgiu a Web 1, que foi meio que uma junção de protocolos para tentar atender a todos. Isso foi muito antes. Acho que o Charles tem mais propriedade para falar sobre essa época. Posso falar depois. Foi um dos criadores aí, né? No Brasil, Mas isso foi o precursor da internet. Foram os sistemas internos das empresas se globalizando, tentando dar uma comunicação ainda maior entre empresas, pessoas, posteriormente. Interessante. Então, assim, vamos fazer um retrospecto, né? A gente está falando da Web 0, que as coisas eram muito separadas, talvez até a conexão. Aí a gente vai para um ambiente mais descentralizado, mas ainda era o read-only. Sim. Né? Era muito mais tipo de consumo de conteúdo, né? Exato. Eu faço ali a minha busca, tem alguma coisa estática para eu poder consumir. Exatamente. E aí a gente vai para uma web 2.0, que você falou, por exemplo, das redes sociais, Isso. onde a minha interação não é apenas com o conteúdo, mas é uma interação entre pessoas. Exato. Então eu saio do meu ambiente de uma internet quase que tipo isolada do mundo para eu conseguir me conectar com as outras pessoas. Mas ainda não é suficiente, né? E aí a gente entra talvez com uma questão de análise, uma questão de inteligência artificial, onde a gente volta para uma descentralização. Então, acho que foi por uma descentralização, uma centralização. Daí a gente tem as empresas, né, que criaram seus monopólios e tudo mais em cima das informações, e a gente volta para uma tentativa de descentralização. A Web 3.0 seria algo mais nessa linha? O Web 3.0, no meu ponto de vista, muitas pessoas falam que ela está vindo com a proposta de descentralização, né? Mas eu gosto de pregar que a descentralização ela já existe na própria internet que a gente usa hoje, na 2.0. Todas as empresas hoje, Big Techs, elas são descentralizadas a nível de informação e não a nível de privilégio de acesso. Então, a Web 3.0 ela vem com uma descentralização de poder de acesso para os usuários. Hoje, eu não posso no Facebook escolher o que eu quero ou não compartilhar. Tem alguns dados lá que somente o Facebook, você querendo ou não, você vai ser traqueado com aqueles dados. Você não tem um poder de escolha. E se a gente for pegar o Google, por exemplo, ele tem data centers em todo lugar do mundo. Ou a Amazon, em todo lugar do mundo. Então, eles são descentralizados, sim, né? Eles não são descentralizados na questão da propriedade desses dados. Não, na questão acho que é mais física, distribuído, né, cara? Isso. Acho que a grande preocupação é de quem é dono da informação. Exato. Talvez essa seja a grande mudança, né? E a grande mudança. As pessoas confundem descentralização com justo esse tema. Com distribuição. O Bitcoin, por exemplo, ele não é descentralizado, ele é distribuído. Então, é exatamente essa confusão que muitas pessoas, não menos técnicas, têm na sua cabeça, né? Excelente. Charles, você como usuário, não como uma pessoa técnica, né? Como você enxerga a Web 0, a Web 1.0, a sua trajetória? Tá bom, então eu nasci... Não. Vamos lá. Pra gente contextualizar isso e por que as pessoas passaram a utilizar a internet, né? A internet surgiu, para caso alguém não saiba,
nos Estados Unidos, a gente está no auge da Guerra Fria lá, final da década de 60, 69, início dos anos 70, existia um risco verdadeiro, né, de uma guerra nuclear. A gente chegou a ter o caso em Cuba dos mísseis soviéticos. Então, os americanos, com medo de uma guerra onde fossem destruídas bases, houvesse uma perda de informação, eles começaram a desenvolver o exército, uma rede descentralizada, criaram, o que é incrível, né? Porque a gente está falando de década de 60, tá? Então eles criaram isso. Só que era algo de uso militar. Conforme a coisa foi melhorando um pouco e funcionando, foi liberado para universidades americanas. Então as universidades começaram a utilizar, aquilo foi sendo ampliado. No meio da década de 80, os outros países já começaram a ter uma outra informação, um cabo submarino conectando. Só que enquanto isso acontecia, não é que as pessoas não se comunicavam. Ninguém tinha internet. Nos anos 80, início dos anos 90, quase ninguém tinha internet. Mas a gente já conseguia conectar computadores uns aos outros. Como? Através de um computador e um modem. Então, antes da internet, existia um negócio chamado BBS, Bulletin Board System, onde você tinha uma central e as pessoas poderiam se conectar naquela central. Tanto que quando a internet chegou, tanto no Brasil quanto nos outros países, a infraestrutura de empresas e pessoas preparadas já existia. Já existiam milhões de usuários de BBS. Pessoas que estavam acostumadas a entrar no seu computador, a conectar o seu modem. Então, quando a internet chegou no Brasil aqui, do meio para o final da década de 90, eu já conseguia acessar e-mail, ali uma outra coisa, porque eu tinha o meu dispositivo já, que era um computador e um modem, para acessar outros computadores. Então, antes da internet, já era possível se conectar. Existem provedores famosíssimos, a gente estava falando antes de começar aqui, tinha a Mandic, que era muito famosa. Nos Estados Unidos, a BBS mais famosa era a América Online, que depois virou um provedor. Então, se a gente voltar no tempo, aqui no Brasil, todo mundo usava algum provedor, né? Ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, o UOL, usava o IG, que era a internet grátis, depois mudou. Era aquele barulhinho, conectava, né? Você tinha que ter um computador com modem. Só que, aqui no Brasil, a gente tinha um problema a mais. No final dos anos 80, início dos anos 90, era muito caro comprar um computador. Um computador custava 2, 3, 4 mil reais para um salário mínimo de 120. Então, o acesso era muito difícil. Calma, repete isso de novo pra gente. Um computador chegava a custar de 2 a 4 mil reais para um salário mínimo de 100 e poucos. Cara... Essa era a realidade. É porque falar 2, 3 hoje, mil reais, né? Tipo, as pessoas estão falando, não, pô, mas eu... Baratinha. Hoje tá barato. tá em conta, né? Mas a gente tá falando de uma outra 20 época, a 30 onde o dinheiro salários valia mínimos, algo muito diferente, É. né? Então, isso era uma coisa que atrapalhava muito você a evoluir essa questão de tecnologia. A gente tinha aqui no Brasil que chamava reserva de mercado, até o meio quase dos anos 90 ali. Acabou um pouco antes, mas até o mercado crescer. Então, você não tinha computador direito aqui, não tinha nada. Isso foi evoluindo depois. Então, a internet chegou aqui no Brasil, começaram os provedores, isso é final dos anos 90, início dos anos 2000, e ela chegou com a Web 1.0, que era o quê? Justamente o que ele disse, site. O que a gente tinha aqui no Brasil? Você queria buscar alguma coisa, eu usava um site chamado KD. Não tinha o Google ainda. Você buscava um site chamado KD. Nos Estados Unidos e em outros lugares, quando a gente queria uma busca melhor, você usava o Yahoo, o Alta Vista, eram outros buscadores. Depois que veio o Google com um formato revolucionário. Porque nesse momento, quando você queria buscar alguma coisa, os buscadores mais rudimentares, o que acontecia? Ele buscava por ordem alfabética. Então eu queria ter um negócio de flores online, o que eu fazia? Eu chamava de A-Flores. Aí o outro cara falava, porra, eu quero aparecer no buscador, eu dava o nome do meu negócio de A.A.Flores. Aí o outro cara criava o A.A.Flores. Então, tipo, não tinha muita inteligência, mas era como as coisas eram feitas. Aí o Google veio com uma máquina, né, de buscador que avançou. Então, o Web 1.0 foi essa novidade, cara, tudo surgindo. Você se conectava, você conseguia
A gente saiu desse modelo de BBS, onde eu me conectava só com ele ou com poucas pessoas, cara, para conectar o mundo. Então foi um negócio naquele momento, para quem curtia, revolucionário. E aí o que surgiu nessa Web 1.0, que foram as primeiras coisas? O Mirk, que era um bate-papozinho, o ICQ, com aquele com aquele barulhinho. Isso a gente está no, cara, início dos anos 2000. Essa foi o Web 1.0. Eu me lembro de um marco, que assim, que óbvio que todo mundo vai se lembrar bem, quem tem uma idade mais avançada. Já olhei para você? Eu vi a fisgada não assim, tinha essa coisa, não. Do 11 de setembro de 2001. Então, quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, eu acho que foi o primeiro grande evento que todo mundo correu para a internet, pro site do Terra, do IG. Cara, o que está acontecendo? Isso saiu na internet. Mas a gente não tinha como se comunicar. Tipo, trocar ideia. Eu lembro de todo mundo me ligando, cara, tá onde? O que você está fazendo? O que tá... Mas você não tinha como se comunicar, porque os telefones não tinham acesso à internet. Então, a Web 1.0 ela foi caminhando até que, na minha opinião, a data da virada para 1 para 2 foi no dia 24 de janeiro de 2004, quando criaram o Orkut. Nossa. Ali o mundo coisa nunca mais mudou, foi o mesmo. O Facebook foi criado no mês seguinte, tá? Mas o Orkut foi criado em janeiro de 2004. Ali eu acho que foi uma grande mudança, tá? Porque a gente começou a ter o formato de rede social como a gente conhece. Troca de informação, empresas entrando, gente criando negócio, blogs sendo construídos. Porque até aquele momento, se eu construísse um blog, tinham alguns sites, agora estou me fugindo o nome para você construir blog. Eu construí muito Mas blog. ninguém ia ficar sabendo do que você criou. Ninguém né? ficava sabendo. Blogger. Tinha outros. Meu primeiro foi lá. Então, só que o que acontece? Você construiu o site, ninguém ficava sabendo. Não Você tinha como tinha que divulgar. indicar para alguém. É. Com o advento do Orkut, Ele fazia essa entrega, você fazia entrega, ou você criava uma comunidade. Quem não lembra daquelas comunidades com milhões de pessoas? Eu não gosto de acordar cedo, eu não sei o quê, tal. E aí, era uma das coisas que estragou também o Orkut, né? Porque você criava uma comunidade, eu não gosto de acordar cedo. Aí 1 milhão de pessoas se inscreviam. Aí você mudava o nome da comunidade para alguma coisa horrível. Sim. E aí você estava curtindo uma comunidade que o nome é horrível, né? O Facebook consertou isso, não deixando mudar muito. Então, acho que a Web 1.0 foi esse formato de você conectar e ser um sujeito que... você não conseguia empurrar a informação, né? Você era um leitor, só, era né? consumidor, era um jornal online, pronto. Exato. E quando chegou o Orkut e quando a coisa evoluiu um pouquinho, aí eu acho que mudou para 2.0, que é você trocando informação, Que é a chegando colaboração, mais né? coisas, que é a colaboração. E aí, tanto que o uso foi intenso. Muitas pessoas começaram na internet por isso. Porque até aquele momento, eu conversava com pessoas sobre a internet e a pessoa não queria, cara. Era uma coisa louca. A pessoa não queria. Você usa a internet? Não. Para que eu vou usar a internet? Aí foi que eu conversei com você. Pô, mas você não usa e-mail? Não. Eu uso fax. Tem telefone? Fax, Tem né? telefone? Para que eu vou usar fax? Pô, fax você passa, assina, volta, a pessoa vê documento, tal. Qual o senso de usar o e-mail? Não faz sentido existir e-mail. Então, até aquele momento foi 1.0, virou a 2.0 e aí a gente teve essa grande revolução. Também pode contar janeiro de 2007, quando lançou o iPhone novo. Até aquele momento, eu sempre fui entusiasta de tecnologia. Então, Tô percebendo. eu gastava o meu dinheiro, eu gastava o que eu tinha e o que eu não tinha com tecnologia. Eu tinha um BlackBerry na época, quando lançou, eu já comprei. Cara, era um negócio horrível para conectar, demorava horas para entrar num site, depois melhorou. Veio o BlackBerry, mas Mas grande... o tecladinho era legal. Tecladinho né? era animal, animal. Aquele tecladinho era, Animal. o tecladinho era legal. E, cara, para quem gostava de tecnologia, era um negócio louco, tipo... A internet está na palma da minha mão. É. Chegava e-mail da empresa ali. Você conseguia olhar. Era um negócio Hoje muito ninguém louco. quer receber Hoje mesmo. ninguém quer receber. E aí, nesse momento, acho que foi o grande boom em 2007. Lançou no início de 2007 e começou a vender no meio de 2007 o iPhone. E aquilo ali começou a disseminar. As pessoas passaram a ter internet na palma da mão. Então, acho que essa grande revolução do uso em massa dessa 2.0, com aplicativos, com negócios, com os negócios online virando os principais negócios do mundo, como uma Amazon da vida, que estourou na bolha.com, as ações que eram de $113 para $6. Então, a gente teve se você quiser falar depois sobre isso,
A gente teve um baque na bolha.com, depois surgiu. Mas então foi isso. A internet veio surgindo ali década de 90, início dos anos 2000. Veio Orkut, Facebook, tudo 2004. 2007, o surgimento do iPhone. E agora a gente está com essa revolução. Para eu passar a palavra, eu acho que o futuro é incerto. Por quê? Porque tanta coisa mudou, cara. A gente foi tão surpreendido que a gente vai continuar sendo surpreendido. Então, é muito difícil falar para onde vai. Será que vestíveis? Será que óculos? Será que aquela questão neural que o Elon Musk já falou? Será que a internet vai estar aqui no cérebro? É muito difícil a gente saber. E uma coisa muito legal quando a gente fala a respeito do futuro é a gente conseguir entender alguns padrões das coisas que já aconteceram, né? Até por isso que eu acredito que é tão precioso a gente ter vocês aqui trazendo essa visão de como que era a Web 0, Web 1, Web 2, essas passagens. E aí algumas coisas que me chamaram a atenção é que você falou a respeito da questão da Web 1 para a Web 2, e a gente teve a bolha dos anos 2000. Né? A bolha dos anos 2000 fez com que o Yahoo morresse, né? Ou pelo menos perdesse ali para o Google, por exemplo, alguns anos depois. A gente sabe que naquela época muitas empresas chegaram a morrer, muitas, e as que sobreviveram ficaram gigantescas. Né? Aquelas que... É quase que uma seleção natural. Exato. Né? Eu gosto de comparar assim, toda a crise é a nota de corte. Dali, o que ficar já tá muito... Tá porque, bem. assim, tá bem, e também porque, assim, uma empresa, quando ela passa por uma grande crise, ela tá tão já forte ali, porque as concorrentes delas, ou todas já caíram, e ela vai estar muito, muito na frente de quem já está começando agora, e está começando no meio de uma crise, podemos dizer assim. Sem fundos, sem fundos, sem recursos, sem mão de obra, às vezes, na tecnologia agora, que a mão de obra é tão escassa, tem tanta pouco profissional bom, né, no mercado. Então, eu acho que quando uma empresa ela passa por uma grande crise, um grande crash, que nem deu 2000, 2008, com a bolha imobiliária. Então, eu acho que, assim, é naquele momento que você percebe que uma empresa é muito boa. Foi isso com a Google, foi isso com a Amazon, né? E a gente conhece as empresas hoje como empresas gigantescas, mas a gente sabe que elas passaram por esse momento. E nesse momento, uma coisa interessante desses momentos de crise, de bolhas de tecnologia, é que muitas ideias vêm. Né? Quantas ideias não foram... Eu até falei pra você da Bull.com, que era um site que falava que você ia conseguir experimentar as roupas. Isso nos anos 2000. Você ia poder experimentar as roupas. Poxa, hoje em dia, de fato, a gente tem realidade aumentada, várias marcas grandes fazendo isso, você podendo realmente experimentar o óculos e tal. Mas nos anos 2000 era só uma ideia. Inviável. Mas era uma ideia que naquele momento poderia ser quase que impossível, mas alguém trabalhou para que isso se tornasse realidade, né? Então é um momento propício a boas ideias também, né? Quase que um momento de brainstorming. O Uber tanto o Uber quanto o Airbnb surgiram na crise de 2008. Essas crises dão esses booms também de coisa. E provavelmente a gente vai descobrir negócios que surgiram agora, na crise dessa pandemia, que vão dar certo daqui a um tempo, né? Que eles já surgiram, mas a gente nem está sabendo ainda direito quais vão ser esses negócios, vão prosperar. Legal. Vão suprir a ineficiência, né, do mercado, né? É isso que eu queria saber agora de vocês um pouquinho a respeito dos benefícios dessa Web 2.0. Beleza, ela é colaborativa, como você falou, mas quais outros benefícios a gente sabe que teve para uma sociedade como um todo, essa conexão entre as pessoas? Na minha opinião, acho que o acesso à informação, hoje, qualquer pessoa, se ela tiver um mínimo de comprometimento com o próprio crescimento, ela pode trabalhar o próprio crescimento sozinha dentro de casa, com internet, com informação. Assim como na internet tem muita coisa ruim, também tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu, quando comecei a aprender a programar, eu comecei na internet, no YouTube. Comprava, na minha época não tinha muito vídeo no YouTube, né? Era mais livros mesmo. Mas depois eu migrei para vídeo, para escolas, assim como a Start é hoje. Então, fui estudando e consegui ocupar o meu espaço dentro do mercado. Eu acho que se a pessoa está querendo mesmo, ela vai conseguir se desenvolver. E eu acho que isso é o maior presente que a internet deu para qualquer ser humano na face da Terra. De aprender qualquer coisa a qualquer momento. Eu acho que... Quer falar aí? Rapidinho, só complementando o que o Dani falou, o Yuval, no Harari, no Sapiens, fala que as primeiras civilizações tinham 150 pessoas. Mas não é porque não cabia mais pessoas, é porque tinha uma limitação linguística
de atingir mais de 150 pessoas. Então, um líder não conseguiria falar com mais de 150 pessoas da tribo, do clã. Já o Web 2.0 permitiu com que pessoas do mundo inteiro conectassem entre si. Por exemplo, o Orkut, você podia falar com qualquer pessoa do mundo, desde que estivesse liberado. Isso contribuiu muito para a tecnologia avançar cada vez mais rápido. Por exemplo, na Web 1.0 era muito difícil de achar artigos, de ter colaboração entre desenvolvedores, trazendo para a tech. Já na Web 2.0, eu tô fazendo negócio de blockchain aqui com o Dani, eu conecto com um desenvolvedor da Inglaterra para continuar, graças a essas ferramentas de comunicação, seja Facebook, GitHub pode ser considerada, entre aspas, muitas aspas, uma ferramenta de colaboração e comunicação também. Então, acelerou muito o desenvolvimento da tecnologia em si, permitir com que pessoas se conectassem ao redor do mundo. Então, quanto mais pessoas pensando num mesmo problema, melhor. A gente tem empresas que conseguem conectar no mundo inteiro agora para resolver uma necessidade de um cliente. Não importa se vai ser resolvido aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Foi bem a Web 2.0, bem com o Orkut, com que a gente teve essa grande comunicação de pessoas. Não é telefone, não é e-mail, não é carta registrada. Que adiciona outras camadas de tecnologia, né? Acho que permite a gente criar novos modelos de negócio. Então, uma das coisas é a comunicação, informação. Acho que na Web 1 a gente tinha informação, né, em páginas ou em links, de alguma maneira. Muito mais disponível na Web 2, mas eu acho que a grande questão está nessa colaboração, porque é onde a gente pode criar novos modelos de negócio de empresas, né? O Charles estava falando, por exemplo, do Airbnb, Uber e tantos outros aí que hoje são aplicativos no nosso celular, por exemplo, que não seriam possíveis no passado, né? Esse negócio de sharing economy, de compartilhamento, é uma coisa que eu estava lendo também em um artigo, acho que da revista Wired, e ele fala que a primeira vez que tiveram a ideia desse compartilhamento de bicicletas ou patinetes que a gente tem por aí hoje foi em 1969. Mas aí o cara lá na Inglaterra largava umas bicicletas próximo à estação de trem, só que você não sabia se tinha, o cara não devolvia, enfim, o modelo de negócio estava na cabeça de alguém, mas não tinha uma tecnologia que suportasse aquilo. E aí acho que vai até a outra coisa que vocês estavam falando também de coisas que surgiram na crise de 2008, de 2000, vão surgir da crise agora, é porque acho que a gente às vezes concebe uma coisa que está lá à frente, aí esses negócios morrem por serem inviáveis naquele momento, mas outras tecnologias vão surgindo que viabilizam aquilo, como colaboração, Uber, patinete, enfim, experimentar roupas, e talvez a gente esteja num momento de criar essas coisas agora da Web3. Mas acho que a demora disso é a resistência das pessoas, Exato. né? Eu acho que essa questão da resistência das pessoas tem muito a ver com, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu não uso mais televisão. Eu não assisto mais televisão, canais abertos, por exemplo. É tudo pela internet, no YouTube. Tem pessoas que ainda assistem, mas até pouco tempo, eu sei que o número de pessoas que assistiam era muito maior do que antes, por exemplo, das plataformas de streaming explodirem. Né? A pessoa continuava assistindo lá o Jornal Nacional e tudo mais para ter, enfim, informações. E eu acho que esse é um movimento muito interessante, né? Porque quando você só tem um único meio de informação, quem detém aquele meio de informação também detém a verdade, praticamente. Perfeito. Então, é um tipo de centralização no fim das contas. Você só tem aquele jornal, ou no máximo, assim, você tem 5 opções de jornais populares. Agora, quando você tá na internet, não basta ter acesso à internet, que a gente já tem há um pouco de tempo já, né? Mas de você explorar isso. Quantas pessoas tinham acesso à internet, mas talvez não assistiam notícias por ali, não buscavam alternativas, ou talvez por não saber um idioma como o inglês, não tinham outras opções além do que tinham escrito em português. Exato. Então, quando a gente expande as nossas possibilidades, a gente também tem mais fontes de verdade para a gente poder tomar as nossas próprias decisões. Consequentemente, a gente tem uma população que tem a possibilidade, não estou dizendo que, né, de ser uma população com um maior pensamento crítico também. Com certeza. De tomada de decisão, como você comentou, né? Sim. Eu também acho que, assim, a internet e a adoção vai muito com os celulares, né? Até um tempo atrás, a gente não percebe, mas até um tempo atrás, a minha mãe, por exemplo, não ficava brigando comigo, Daniel, sai do celular. E hoje a gente tem que brigar Agora com ela cara. pra parar de mexer no celular, porque assim, às vezes ela tá conversando com a gente e ela fica no WhatsApp ali e eu falo, mãe, vamos parar com esse negócio, vamos parar. E eu percebo assim que
Hoje, uma pessoa, às vezes, ela tem 2, 3 celulares assim, em casa. Dispositivos adoidado hoje. Mas acho que uma coisa da mudança, né, só para retomar isso da mudança, e talvez seja algo para a gente pensar de tudo aquilo que a gente quiser construir de Web3, que a gente precisa colocar um pouco de coisa velha para manter a familiaridade das pessoas. Quando você estava falando do e-mail, eu acho que uma das maiores barreiras à adoção do e-mail foi o fato de não ter os aplicativos de scanner, porque todo mundo queria realmente mandar o fax. E não botavam fé no negócio que era o e-mail, que estava registrado, que vinha com o nome do cara, que você podia assinar, enfim, um monte de coisas lá. Eu lembro que muita gente, quando começou a usar o e-mail, era aquele negócio. Tinha um aplicativo, tirava a foto, escaneava a coisa toda que você ia mandar e aí ele ia como anexos lá no e-mail. Até você pensar hoje que a gente tem segurança no e-mail, assinatura eletrônica, uma série de coisas, né? Talvez até falando de NFTs, acho que é uma dificuldade tão grande de comprar, né? Talvez vocês possam explicar melhor aqui, que criar, por exemplo, algo no meio ali que você compre com um Pix, paga como se você estivesse fazendo uma compra que você está acostumado, é algo que dá mais familiaridade até que aquilo ali realmente seja uma transformação, né? Eu acho até que agora que a gente já está confortável, já tomei meu café, a gente já falou bem, eu posso levantar uma polêmica aqui, né? Só um pontinho, não é aquela antes. primeira, não. Só um pontinho antes. Tem uma lei da psicologia, da área de UX, chamada Lei de Jacob, que é justamente isso que você comentou, assim. Tem que ser novo, mas não muito novo. Que você tem que garantir a similaridade com algo, porque existe o princípio da familiaridade, né? Quando você, por exemplo, quero criar uma coisa completamente inovadora, provavelmente não faz sentido com que você, sei lá, se a pessoa tá sempre acostumada a entrar pela direita, agora você vai fazer com que ela entre pela esquerda. Que é por isso que a gente usou durante muitos anos o símbolo do disquete para salvar, por exemplo. E até hoje porque é justamente para gerar essa Kindle, similaridade. Quando você abre o livro, é a capinha como se fosse o livro igualzinho. Não precisava ser assim Exatamente. no Kindle, mas o cara quer que você... É para gerar familiaridade. Por isso que sensação. você entra, talvez, numa plataforma de streaming, você vê diversas similaridades. Mas, poxa, ela podia ser completamente diferente, mas talvez ela geraria uma estranheza e você sairia justamente porque a estranheza é tamanha. Você não sabe por quê, mas você não gosta. Desculpa, pode voltar para sua polêmica, por favor. Momento polêmico. Tá, vamos lá. Qual o problema do mercado de criptomoedas e do mercado de NFT para o cidadão comum? É que as pessoas que estão no mercado, eu também, desde que começou aqui no Brasil, pelo menos recentemente, esse movimento, 2017 para cá, as pessoas acham que o cidadão comum quer descentralização. O cidadão comum tá cagando para descentralização. Sabe o que ele quer? Algo que funcione e seja simples. Então, o mercado de criptomoedas já tem a solução igual o Pix há 5, 6, 7 anos. Por que as pessoas estão usando o Pix, não estavam utilizando o Bitcoin Cash, por exemplo? Que eu poderia passar para você... É uma porcaria o Bitcoin Cash, tá? É assim, é Bitcoin Empréstimo. Se não falasse, eu ia falar. Mas a gente pode pegar qualquer cripto rápida, Nano, XRP, qualquer uma, centralizada, descentralizada. Por que as pessoas, a minha mãe, a minha irmã, o meu primo, pessoas que não são entusiastas, tá? Por que as pessoas que não são entusiastas não utilizaram XRP, Nano, Bitcoin e estão utilizando o Pix? Porque funciona, é fácil. Então, isso que ele falou, eu tenho vários NFTs. Acho que é a questão da confiança e familiaridade. A confiança e familiaridade e ser simples. Então, você virar para alguém e falar, cara, cripto é muito bom, é descentralizado. Aí a pessoa, é legal, como é que faz? Não, você abre uma carteira aqui, pega 24 senhas, guarda não sei o que, faz tal coisa, faz... Aí a pessoa vai falar, tá, mas eu prefiro então... Usar o banco. Usar o Nubank. Cara, mas as tuas informações... A pessoa tá cagando, ela quer um negócio prático. Então, quando você fala em UX e tudo mais e tal, eu acho que faltou muito nos últimos anos para a turma de criptomoedas entender que o cidadão comum, ele quer uma coisa, que funcione. Ele não tá ligando se é centralizado, se é descentralizado. Você pode virar e falar assim, cara, tem a rede social Steemit, seus dados ficam protegidos, você ganha cripto, se escreveu o artigo e tal. Aí o cara entra lá, é meio confuso, ele volta pro Instagram. Vou dar um exemplo simples. Quantas pessoas estão nos assistindo agora que não fazem ideia do que significa NFT e acham que é só uma imagem? Quantas pessoas? De verdade, assim. Eu vou dizer como programadora. Eu faço parte de comunidades, organizei uma porrada de evento e eu conheço pouquíssimas, assim, talvez 1% da comunidade de programação que está falando a respeito disso.
Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. E NFT, pra mim, é Dentro uma das do coisas universo- do futuro. Isso Sim. dentro do universo de programação. Eu conheço pouquíssimos entusiastas. Assim, quando eu conheci você, eu falei, caraca, tipo, algum dev que tá falando sobre isso. Tipo, isso porque a gente tá falando de pessoas técnicas. Tem vários aqui. Que Deixa são eu até ver muito se não me early adopters. Se não me roubaram, que estão Né? roubando. Então, assim, NFT eu pra queria caralho. aproveitar esse momento pra já trazer essa clareza pra galera. O que é NFT? O que é... Isso eu acho que é legal vocês explicarem todos esses buzzwords, né? Essas fala do palavrinhas. blockchain, blockchain, Web3, metaverso. criptomoeda. Que é isso, gente? Antes disso, eu queria passar pela familiaridade que a Thay falou, né? Eu acho que quando a Web3 surgiu lá atrás, a galera só queria tecnologia por tecnologia. Não dava usabilidade. Então, cometeram um erro de fazer algo totalmente diferente do cotidiano das pessoas. Tipo, eu preciso criar uma conta descentralizada, preciso receber bitcoins nessa conta descentralizada. Fizeram pra ser difícil de propósito, Andy? Não isso, é porque Fizeram. a galera era mais Fala a verdade. entusiasta, né? Fala. Da descentralização por descentralização. Não tinha um use case bem definido. E da mesma forma que da Web 1.0 para 2.0 a gente herdou coisas da 1, da 2 para 3 a gente vai herdar também. A 3 a gente fala muito sobre descentralização. Mas descentralização por si só não resolve nenhum problema. A gente ainda vai precisar de dados centralizados. Por exemplo, meus dados que estão com o governo brasileiro. Não quero que eles estejam visíveis para o mundo inteiro. Por mais que seja ruim, que estejam também com o governo brasileiro, que eu não tenho esse controle, eu quero que estejam protegidos por uma entidade forte, por uma nação. Da mesma forma da Web 3.0. Na 2.0 a gente tinha um problema. Todos os sistemas que vamos entrar tem que fazer um cadastro diferente. A 3 resolveu isso. Então você é o detentor dos seus dados, você pode só conectar com a sua carteira MetaMask. A gente vai abrir um pouquinho sobre o que são isso. Você consegue logar fácil, os dados são seus, não estão naquele sistema. Então, o que faltou para mim, para o Andy, nesse início de Web 3.0 foi esses use cases. Foi trazer para o cotidiano das pessoas, como o Charles falou, temos soluções de criptomoedas que estão disponíveis há anos, tão fáceis quanto o Pix para transferir, mas talvez não tivesse sido pensado para isso, sabe? Foi só, eu preciso transferir, então vou criar algo aqui. Não é o tipo... Cada cripto querendo ter sua Acho carteira, que esse cada é um um querendo problema. ter... Perfeito. Porra, A Era multiplicidade descentralizado, muito né? Então, grande. É, cada um todo mundo criava pensou a Vai criar um sua. monte. É que daí, no final das contas vira uma briga por acesso, né? O que acontece na 2.0, uma briga por audiência. Mas agora a Né? gente está tendo formas de resolver isso. Por exemplo, as blockchains, por mais que sejam descentralizadas, a gente tem bridges. O que são bridges? São pontes entre as blockchains para elas se conversarem. Acho que o mundo entendeu que nem tudo é descentralização. A gente tem que ter um mix dos dois, tem que ter um mix... descentralização é muito legal, mas para isso eu preciso pagar a computação, eu preciso pagar por qualquer coisinha que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma transferência, eu preciso pagar na maior parte dos casos. Já a centralização, não. Então, como que a gente une o melhor desses dois meios? Seja comprar NFTs por Pix, que a gente traz um pouquinho de sistema descentralizado para um descentralizado, comprar criptomoedas por Pix. Como que a gente deixa mais acessível para a população? Acho que isso faltou muito no início da descentralização, em 2017, até agora, e a gente está resolvendo essa dor no momento. Você sabe que o Pix facilitou muito a minha vida na hora de explicar para as pessoas, no curso que eu tenho, em treinamento, como funciona o mercado de cripto. Porque antigamente falava, cara, você vai ter que ter uma carteira, um código. Aí a pessoa, isso está muito confuso. Agora eu falo assim, não, a carteira de cripto, cada cripto é como se fosse um Pix. Você tem lá a tua carteira, um códigozinho, a chave é Pix. Ah, não, então já entendi. A pessoa entendeu, mas é o que eu tô falando, cripto já tem a solução, já poderia estar sendo usado, por exemplo, há uns 2, 3 anos, troca de cripto usando só o e-mail. Isso é uma solução ridícula. Eu escuto isso há anos no mercado de cripto. Ah, Charles, pô, a XRP vai ter isso, a Nano vai ter isso, a Bitcoin Cash vai ter isso, a Ethereum vai ter isso. Você com endereço de e-mail... Mas você consegue manda construir pra o endereço hoje, né? Com o e-mail? Ponto .eth. É, Não, você Não, consegue com .eth sim, Então, mas porque não- ele está lastreado a uma carteira. propriedade. Fica né? mais não, fácil. não está popularizado. Outra coisa, como é que eu chego para a pessoa e falo o seguinte, olha, o Pix é centralizado. Para de usar e vem usar Ethereum e eu explico para a pessoa que é Ethereum. A pessoa, cara, gostei, vou fazer um teste. Aí vai fazer uma transferência de R$100, $15 de taxa. Ah, não, é isso aí. Aí a pessoa fala, não, cara, eu vou ficar no Pix, que é centralizadinho mesmo, e tá tudo bem. Então tem pequenos problemas a serem resolvidos, mas eu ainda acho que o pior é o usuário. É você entender que se você não facilitar a vida da pessoa, ela não vai utilizar. É só ver o Netflix, por exemplo. Todo mundo que usa, a gente pode ter várias reclamações. Cara, mas é muito fácil usar, né? Você liga ali, já aparece na tua frente. Se você não assiste muito, não clica no filme, ele muda a capa, ele sugere o que você quer.
Cara, é pensado para o usuário. A Amazon, Excelente. eu tô lendo um livro, tô no final já do livro, Cartas de Bezos, que são as cartas que o Bezos escrevia para os acionistas, que ele ainda escreve e tal. Ele já falava lá no final dos anos 90, cara, a prioridade é o cliente, é o uso do cliente, tem que pensar na entrega do cliente, tem que ser mais barato, tem que ser... Ele inovou em várias coisas. Então, quando a gente pega a Amazon agora, é a maior empresa do mundo do segmento, mais de 600 mil funcionários e tal, não é à toa. O cara pensou nas últimas 2 décadas no usuário, que era o cliente dele. Então, enquanto o mercado de web não migrar para o usuário, for muito fácil você botar o telefone na tua frente e já abrir numa tela perguntando o que você quer, enviar, receber ou encher o saco. Pronto, é isso, cara. Perfeito. Tecnologia Excelente. por si só não é nada. O Steve Jobs era bom Excelente, nisso, né? excelente. No Sim, usuário. para o usuário. O Steve Jobs. Mas pensa assim, pô, os sistemas como blockchain tá disponível faz muito tempo. O próprio Bitcoin tá disponível faz muito tempo. Mas não foi criado pensando no usuário. Há 10 anos atrás a gente poderia comprar Bitcoins, mas a gente tinha muito problema de arbitragem, de achar preços de Bitcoins, porque não tinha uma camada de centralização, que hoje seria uma corretora, não tô falando se é bom ou se é ruim, para reunir os preços de Bitcoin e oferecer para o usuário. Era totalmente descentralizado. Então eu tenho Bitcoin e eu posso vender para o Charles. Mas ninguém sabe que eu tenho Bitcoin e sabe que eu estou vendendo se eu não anunciar isso. Sabe? Não tem uma empresa como a Amazon por trás que está cuidando dessa experiência do usuário, que está juntando todos os Bitcoins para ver quem está vendendo mais barato, para poder te oferecer, quem está vendendo mais caro. Então foi muito criado tecnologia por si só, para atender os entusiastas. E agora sim, nessa famosa Web 3.0, a gente está começando a pensar no usuário, como facilitar a vida dele, e como ele utiliza a Web 3.0 para facilitar as interações do dia a dia, seja mandar uma quantidade de moedas para outra pessoa, seja guardar uma reserva, porque a gente fala muito de Bitcoin como reserva de valor, né? Eu não consigo sair do Brasil com 10 barras de ouro, ainda mais numa época de crise. Mas eu consigo sair com esse valor em Bitcoin e Até resgatar em mais, qualquer outro muito lugar. mais, infinitamente mais. Mas muitos usuários não sabem disso. É que ele quis falar o valor que ele tem. 10 Bitcoin. Desculpa, 10 barras de ouro. Ele vai ter que deixar as 10 barras aqui Tá pra levar só o Bitcoin. demais. Mas, tipo, em épocas como crise que a gente tá tendo, talvez guerras com a Rússia e a Ucrânia agora, tipo, muitas pessoas ainda tentam deixar o país com ouro, porque você é um imigrante, você vai tentar recomeçar em outro lugar, você vai precisar de algum valor para tentar levar. Bitcoin resolve isso, só que a popularização depende do conhecimento das pessoas também, né? Como a gente explica da melhor forma, como o Charles falou, o Pix facilitou muito a forma de explicar criptomoedas, mas depois que surgiu o Pix, depois que teve toda a propaganda brasileira, que é uma entidade centralizada, ficou mais fácil. Já não, a blockchain, os entusiastas anteriores só desenvolviam tecnologia por si só para atender a dor deles, não pensando em formas comerciais de atender um possível cliente. Você sabe que o fato do mercado não ter resolvido o problema vai fazer com que as centralizadoras, que são os bancos, resolvam. Então, Exato. assim, como nenhuma empresa de cripto, ou desenvolvedor, ou grupo, desenvolveu algo ridiculamente fácil, provavelmente a primeira forma que os nossos amigos que não são entusiastas de tecnologia vão utilizar criptomoedas é no Nubank da vida, é num C6. As corretoras de cripto já são essa centralização para dar uma... Daqui a pouco você vai abrir o teu Nubank, deseja comprar um Bitcoin? Deseja. ETF lá da vida. Deseja comprar um NFT? Desejo. Então tá, quer mandar pro seu amigo? Manda um Pix de uma cripto. Então, Perfeito. eles vão fazer por quê? Porque o foco é cliente, usuário. Os caras entenderam que você resolvendo a vida do cliente e dando vontade dele usar, isso puxa o mercado. Então, eu falei muito rapidamente dele, mas é uma figura-chave também, que é o Steve Jobs. Porque ele pensava na forma simples da pessoa usar. O negócio tem que ser ridículo. O iPhone não tinha teclado, mas tinha um botão no meio, um do lado, e acabou. O iPod, que foi o primeiro revolucionário disso, todo mundo tinha aquele MP3, tinha o Napster antes e tal. O iPod foi o primeiro negócio que era louco. Você pegava, cara, tinha um botão no meio. Tinha que ser tudo interativo, tinha que ser fácil para a pessoa utilizar. Isso também muda na internet. E sabe uma coisa que é um botão só? É se inscrever no canal.
e deixar o like. Então, Ah, o tá de botão pra sacanagem. se inscrever. Tá de sacanagem. Agora O sim, único agora que não tá botão, escrito. se inscrever, Agora e aí que você eu vou clica de novo, porque você tem que ativar o sininho. Então, aproveita agora, eu tenho certeza que você tá E gostando. compartilha com o amiguinho, né? Compartilha com o amiguinho. Então, fácil, rápido, e a gente continua Não aqui é- a nossa conversa. Não é sempre que tem um cara com 10 barras de ouro no 10 peito. barras. 10 Já barras me de ouro vale expus mais aqui. do que dinheiro. Eu queria abrir um parênteses aqui. A gente não vai falar de metaverso, não necessariamente, mas tudo que você falou, Andy, eu fui só pensando em como a inteligência, a realidade aumentada, a realidade virtual e o mixed reality, aconteceu a mesma coisa que você está falando, né? A mesma coisa. Era tecnologia por tecnologia, em muitos contextos. Foi aderido pela área de games com uma facilidade muito gigantesca por toda a capacidade computacional de fazer mapeamento 3D e tudo mais. Mas a gente não conseguiu achar uma utilidade que encaixasse no dia a dia das pessoas. Eu tenho amigos que são desenvolvedores de realidade aumentada, realidade virtual, e havia uma tentativa gigantesca. Hoje a gente já tem algumas adoções dentro do ambiente da área de saúde, de cirurgias e tudo mais, mas ainda não é uma coisa que Não. conseguiu entrar na vida das pessoas. Não, eu vou usar aqui um óculos, não, mas não, você usa com o seu celular, a gente vai criar um equipamento que você coloca o seu celular. Então, eu senti a mesma coisa, assim, conforme você foi falando, eu fui pensando nessa questão da realidade aumentada. Tem da mais realidade uma virtual. coisa, você falou que 1% dos devs que você conhece são entusiastas de blockchain. É muito difícil ter ideias disruptivas se você não conhece tecnologias disruptivas. Então, é muito improvável que uma empresa, por exemplo, o Nubank, pode ter iniciativas de criptomoedas agora, porque devem ter devs de blockchain ou Solidity lá dentro. Mas se eu nunca tive ideia, nunca tive noção, eu nunca tive contato, não vai surgir uma ideia milagrosa. Não tem como. Essas Interessante. empresas provavelmente não vão criar coisas novas. Então, conforme a educação vai avançando, conforme a gente vai levando esse conceito de Web3 para mais pessoas, é muito mais provável que novas ideias super legais, que facilitam demais a vida do cliente, sejam lançadas, sabe? Quem vai encabeçar nesse movimento, concordo com o Charles, são as empresas centralizadas. Porque são elas que realmente pensam e dão um foco no cliente, porque entendem que é isso que vai levá-las para o longo prazo. Um mercado que está começando a crescer muito já aqui no Brasil é o de tokenização de ativos. Então, o que acontece para quem não sabe? A gente tem um mercado descentralizado, nós temos os tokens aqui, né? Que a gente pode passar de um para o outro. Esse mercado de tokenização está juntando com o mercado tradicional. Então, já é possível, não é que é uma viagem, não. É que já é possível você comprar uma fração, um token, tá? De jogadores da divisão de base do Cruzeiro. Já é possível você comprar Mas um... explica pra gente o que é um token. Acho que vale até NFT, Charles. Você dá uma pincelada por cima. Vale, então, vamos lá. Tem que explicar como se fosse uma pessoa Se fosse que pra minha não avó. entende nada. Senhora Imaculada. Seria uma criptomoeda que roda numa blockchain. Pronto. Uma rede independente, tá? De dados. Seria isso, tá? É exatamente uma criptomoeda, porque senão vai confundir muito a cabeça das pessoas. E quando a gente fala em tokenização, é você pegar um ativo real da vida real e jogar dentro de um token de uma criptomoeda para facilitar a vida da pessoa. Senão a gente vai dividir token e criptomoeda, vai cagar tudo. Então, você pega um jogador de futebol, uma divisão de base, divide ele em milhares de frações, que são esses tokens, essas criptomoedas, e vende no mercado. O que vai acontecer? Esse jogador valorizou, todo mundo que tem aquela fraçãozinha... É como se fossem ações? Exatamente. Só que não precisa de toda aquela confusão de uma bolsa de valores, de regras muito rígidas, de custos muito caros. Já temos bolsas que quebraram, né? Então, como a Bolsa do Rio de Janeiro, que já quebrou. Querendo ou não, a Bolsa tem uma instituição central por trás, que tem vários benefícios, garante... Eu vou dar um exemplo aqui do Neymar, por exemplo. Vamos supor que o Neymar surgisse hoje, tá? E aí, eu sou amigo dele, eu poderia virar para ele e falar assim, não, cara, esquece você ser de um clube. Vamos fazer o seguinte, eu acho que você vale 100 mil reais. Vamos vender isso através de tokens, criar 100 mil tokens de R$1. Todo mundo compra. Daqui a pouco o Neymar vale 100 milhões... Quem detém aqueles tokens ganhou a valorização automaticamente. Não precisa acontecer nada. A gente está falando aqui de contratos inteligentes. Então, o que acontece nesse caso dos jogadores do Cruzeiro é que é uma fração da divisão de base, que é um contrato. Então, quando um jogador da divisão de base do Cruzeiro é vendido,
a galera que tem essa cripto, esse token, ganha um valor na própria carteira, entendeu? Então, a gente está falando de tecnologias que pareciam distantes, que já estão sendo utilizadas e vão continuar sendo utilizadas. Então, muita gente fala o seguinte, a cripto veio para matar a bolsa, por exemplo. A B3 morreu, não sei o que, tal. Cara, eu acho que os mercados vão se fundir. Perfeito. O mercado de cripto ele vai entrar dentro do mercado tradicional, ele vai criar disrupções, aí vão tentar criar regulamentações, não vai funcionar, algumas vão, outras não vão, e isso vai avançando. Então, eu no futuro vou poder investir em jogadores de futebol, de basquete, em cavalo, É como tecnologia. achar que porque nasceu um banco digital, os bancos tradicionais iriam morrer. Na verdade, o que aconteceu foi que eles tiveram que se mexer. E aí, né? no Brasil tem uma empresa que é LIQ, o nome é LIQI, que faz essa parte de tokenização. Acho que foi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras. E vejam bem, quem investiu nessa empresa agora recentemente? A Quineia, que é uma empresa do Itaú. Então vamos lá, ó. O Itaú está investindo no mercado. Por quê? Porque o cara pensa o seguinte, cara, isso aqui vai para frente. Então eu não preciso criar uma divisão dentro da minha empresa Pra de criar gente do engravatada, do zero, que não entende, que nem ele falou. Como é que vai criar resistência. como né? é que um funcionário do Itaú com 60 anos de idade vai conseguir pensar numa coisa que é totalmente disruptiva? Não vai, porque ele não tem acesso a essa tecnologia. Então o que o Itaú faz? Com um braço dele, ele compra um pedaço de uma empresa que é totalmente disruptiva. E esse movimento não é um movimento novo, né? A gente tem diversas empresas com milhares, né? Tipo, muitos anos que criam aqueles braços de inovação dentro da empresa para conseguir criar coisas disruptivas ali mesmo dentro e que isso pode se espalhar e às vezes até ajudar na eficiência de algumas outras áreas. Mas ela não precisa mexer na sua estrutura. Quando eu trabalhei como programadora para a Nextel, a gente estava numa área chamada área de digital. Todo o restante da empresa, assim, era muito difícil conseguir informação na outra área, porque você tinha que passar por 1 milhão de pessoas. Mas na área digital, as coisas funcionavam diferente, as pessoas não precisavam ir de roupa social. Sim, era como se fosse uma ala da empresa completamente diferente de todo o restante, mas ali a gente conseguia inovar com muito menos burocracia, com muito mais flexibilidade. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho, quando né? me perguntam, muita empresa vem falar comigo, conversar, porque a gente está pensando em criar essa área de negócio, tal inovação. Minha opinião pessoal, tá? Conversando a gente aqui, eu falo com as empresas, mas eu vou falar aqui, é que a melhor coisa é você ter fora da sua empresa um braço de inovação, tá? Pode ter alguém dentro, um braço fora. Por quê? Porque normalmente a gente viu isso, o caso mais clássico é o da Kodak, que ela mesma inventou a máquina digital e matou porque iria atrapalhar o negócio do filme. Você tem uma briga muito grande. Conflitos de interesse. Conflito de interesse. Então é raro você ver casos como o da Netflix, que ela foi incrível, porque ela matou o mercado de locadora e ela começou a atrapalhar, porque ela mandava o DVD para casa das pessoas, depois você podia mandar de volta, mas ela entrou com o streaming. Então, provavelmente, o que acontece normalmente é que as empresas não conseguem fazer essa disrupção. Então, assim, não existe lógica para a Amazon vender mais que o Walmart online. Não seria o natural. O natural, o Walmart era o maior varejista do mundo lá atrás. Ele deveria ter guiado esse movimento. Mas qual o problema das empresas gigantes? Elas querem adaptar o mercado à realidade delas. Então, ela usa o COBOL, aí ela quer fazer o seguinte, não, agora a gente vai migrar do COBOL para outro sistema, vai fazer isso, aquilo. Por isso que o app do Itaú é uma merda e o app do Nubank é muito bom. Que é sempre passar o reboco ali no software, isso né? aí, porque o cara quer passar o reboco. Só quer dar uma passadinha para Isso. dizer que Ao está invés- inovando. Isso. Se o Itaú tivesse pego há 5, 6 anos, criado um braço, um outro banco que fosse, com app do zero, aí ia todo mundo nesse Teria app sido e mais não rápido. no Nubank. Seria mais Então, fácil que ficar seria muito refatorando, mais né? fácil. Então as empresas ficam nessa briga de querer adaptar, e aí a diretoria antiga vai falar com essa galera nova, e aí, pô, mas vai botar cripto, isso não pega bem, não sei o quê. Cara, então separa, segrega, separa isso, e aí você vai evoluir muito melhor. Tem ego É. dentro das empresas também, né? Por exemplo, a Kodak, ela foi disruptada pela própria invenção, só que praticamente hoje a Kodak morreu, né? Mas, pô, a máquina digital surgiu na Kodak, viram que era uma bosta, mas ela foi evoluindo, se tornou cada vez mais acessível. Um filme digital, entre aspas, um cartão de memória é muito mais barato do que você ficar comprando filmes. Então tem esse ego dentro da empresa do tipo, pô, se eu evoluir com isso eu não vou estar matando meu próprio negócio. E aí o problema é que outros lugares não vão se importar com isso.
sua margem é a minha oportunidade, como diria o Benchimol, o Thiago. Então é isso. As empresas têm medo de serem disputadas por elas próprias, por isso eu também segregaria. Vai dar uma questão de ego dentro da empresa, dentro das pessoas também. Não tem como fugir disso. Segregar é a melhor opção. Eu vejo isso muito de banco. Acho que banco, para mim, no Brasil, e é o mercado que eu tô hoje, financeiro, é isso, cara. É impressionante como os bancões não conseguem competir em tecnologia com empresas menores, sendo que, por exemplo, Itaú e Bradesco têm dinheiro ilimitado. Ah, Chas, mas tem problema de contratar programador. Não, gente, esses dois bancos... Não tem. Se ele quiser que qualquer programador, se ele quiser pegar os 100 melhores programadores do Brasil, fazer uma entrevista e contratar os 100 pagando 1 milhão por ano, não vai fazer diferença para esses dois bancos. Eles não conseguem, porque deve ter essa questão. Não, mas aqui o sistema é assim, é assado. E aí você vê outro exemplo, para não ficar... não, mas você deu um exemplo, banco. Calma. Vamos falar de varejo, que eu falei, Walmart e Amazon, né? Comprar no Mercado Livre ou na Amazon. Cara, é uma experiência incrível. Eu compro na Amazon, troco lá meu endereço, como eu fico rodando muito por aí, eu tenho 5 endereços ali, troco o endereço, compro, mando para cá, para lá. Cara, é impressionante que vai bem. Meu amigo, a experiência de você comprar na Casas Bahia é um inferno. É cadastro para cá, cadastro para cá. E dentro da loja é pior ainda. É um negócio horrível. É constrangedor. Eu compro quando eu tô ali, assim, porque é uma loja que eu compro há muito tempo e tal, mas as 2 últimas vezes que eu fui foi confuso. Aí a pessoa abre o sistema, aí ela fecha o sistema e abre um sistema que é como se fosse um COBOL, porque eu percebo que tem aquelas coisinhas piscando, a tela preta com coisa. Então eu acho que eles fazem um mix de um sistema antigo com um novo. É sério, com um novo. Não duvido. E... cara, você fala, puta, de repente, se eles tivessem criado um negócio do zero, criado um braço digital, algo totalmente novo, cara, eles já teriam migrado, estariam em outro patamar. Então, cara, esse é um negócio que acontece. Óbvio que se a gente for conversar tanto com banco quanto varejo, os caras, não é por aí, tem esse problema, aquele outro, e aí é esse que é o problema. Quando você cria um braço... uma questão cultural, né? Não vai ter isso. Né? Eu queria só voltar um pouquinho quando o Charles falou de tokens, tokenização, que a gente fugiu um pouquinho do Web3, né? Queria só trazer um contexto de blockchain, que eu acho que muita gente que está ouvindo a gente não sabe o que é. Mas a blockchain, a gente está falando muito de descentralização, que seria, muitas aspas, uma blockchain. A gente tem um sistema como o do Itaú agora, e todos os seus dados do banco estão no Itaú. Então, se o Itaú falir do dia para o outro, pegar fogo nos data centers, seus dados vão sumir. Suas informações de crédito vão sumir. Um exemplo mais tranquilo. Você vai para os Estados Unidos como refugiado, você talvez não tenha como acessar sua conta do Itaú. Já a blockchain pensa que, ao invés de seus dados estarem no Itaú, eles estão disseminados dentro do mundo. Então, vão ter dados seus na Coreia, vão ter na América do Norte inteira... e aí, indo para outro lugar, você consegue acessá-los. E é por isso que o Charles também falou que é muito difícil do governo restringir. Porque não é um sistema do governo que ele possa meter a mão. É um banco de dados distribuído, que está no mundo inteiro, em que o governo não controla. Ele não consegue controlar, ele não está dentro dessa rede. E seria muito caro e até quase impossível ele ter poder computacional, porque na blockchain, quem tem mais computadores conectados dita as regras, entre aspas. Seria quase impossível um governo ditar as regras da blockchain, dado que é algo mundial. O governo dos Estados Unidos, hoje, não conseguiria regular a Ethereum, que é uma das maiores redes. E por falta de poder computacional, porque tem o mundo inteiro conectado, não é só os Estados Unidos, eles não podem meter a mão como fazem com empresas. Deu uma crise nos Estados Unidos, eles querem bloquear o site do Walmart. Eles podem fazer isso, mas ao mesmo tempo eles não podem meter a mão numa blockchain. Eles podem dificultar o acesso a essa blockchain, tipo, cortar as comunicações, mas a gente usa VPN e outras soluções, mas eles não conseguem alterar esses dados de lá. E é por isso que é uma tecnologia tão bonita, é por isso que a gente fala tanto de descentralização. É como se esses dados estivessem fora do alcance dessas grandes instituições. No exemplo que eu dei de você levar bitcoins para outro lugar, é isso. O governo brasileiro não vai poder confiscar seus bitcoins, porque não está no poder dele, ele não consegue nem acessar esses bitcoins, e se você não der informações suficientes, o governo não sabe nem que eu tenho bitcoins. Isso se eu tenho, não me persigam, ainda mais em época de imposto você ainda tem é bom 10 barras de ouro. deixar a gente já entendeu. Imagina o tanto mas de pode ser de Bitcoin. 10 gramas, eu não falei. Mas, não. Andy, assim, parece lindo, né? Como você falou assim, brilhante, incrível. Mas como que uma pessoa agora pode ter acesso a isso? Agora. Perfeito.
Nisso entram grandes empresas. Já temos empresas de Web3 como a MetaMask. A MetaMask oferece uma interface simples para um cliente criar uma carteira de criptoativos descentralizada. Então vou citar ela como exemplo, você vai entrar no site da MetaMask, metamask.io, baixar o aplicativo ou extensão para o navegador, e nisso você vai criar uma carteira. É muito daquilo que a gente falou sobre dar acesso ao cliente. Lá atrás, você precisaria gerar um token específico para conectar na blockchain, baixar um nó na sua máquina, criar uma carteira, mas estão surgindo organizações para facilitar isso, sabe? Você ainda pode baixar um nó da blockchain, nós são como se fossem pontos desse banco de dados que eu expliquei anteriormente, mas você pode simplesmente baixar um aplicativo que já faz isso para você. Então é isso muito que eu enxergo para o futuro. Empresas facilitando o acesso ao Web 3.0, dando os benefícios para o cliente e ao mesmo tempo a facilidade. Bom, então eu dei o exemplo da MetaMask, mas existem outras formas. Quero comprar uma NFT, vou na OpenSea, eu não preciso mergulhar toda a blockchain. Então é isso, depende do uso, por isso que eu não consigo dar uma solução Definitivo. para conectar a blockchain em qualquer lugar, mas temos empresas já trabalhando nisso e são elas que estão disruptando o mercado. Por exemplo, a OpenSea já ganhou bilhões de dólares. Eu uso bastante, é onde eu compro e vendo NFT. Sim. OpenSea. E quais são os principais desafios que vocês enxergam? Falamos de coisas lindas, maravilhosas, Web 3.0. E agora? Quais são os principais desafios? Ou até mesmo coisas não benéficas que vocês enxergam dessa nova onda? Vou falar a primeira porque eu sei que tô falando muito, gente, mas é porque foi um dos primeiros desafios que eu tive quando eu puxei a frente blockchain aqui no grupo. Foi entender o que deve ser centralizado e o que não deve ser centralizado. Perfeito. É muito difícil você ter essa noção do que, tipo, o que eu posso deixar público pro mundo e o que eu não posso, sabe? Pô, será que eu vou deixar o CPF de um cliente público no mundo? Não. Foi a minha maior dificuldade ainda, vencendo. E acho que vale a reflexão de todos. O que dos meus dados poderia ser público? Por exemplo, meu e-mail, porque aí eu vou fazer um cadastro na Americanas, no Submarino, ele pode utilizar esse e-mail ao invés de eu criar um cadastro de 50 steps que vai demorar 1 milhão de anos. Mas ao mesmo tempo eu não gostaria que meu CPF fosse público. Isso é uma virada de chave muito difícil, pelo menos está sendo para mim, descobrir o que eu centralizo e o que eu não centralizo. Centralização oferece vários benefícios, como segurança. Não vou falar que a blockchain não tem, mas a centralização te dá segurança, uma falsa sensação de segurança. Tem uma entidade central. Te dá uma velocidade maior, porque geralmente empresas estão utilizando servidores ultrapotentes para processar, por isso que o Pix é mais rápido do que uma transação de criptomoedas. Mas ao mesmo tempo tem uns probleminhas, né? Você nunca sabe quais dados realmente a empresa tem seus. Temos LGPD para tentar corrigir isso, mas é impossível saber todos os dados meus que estão no Google. Porque tem coisas lá que só... Tudo, eu já te digo tudo. Inclusive o que você tá falando aqui agora. Inclusive das barras de ouro, né? Não, inclusive você tá falando aqui. Exato. Né? Porque o Google pode reconhecer que você tá nesse podcast, efetivamente, pelo nome que a gente vai colocar na descrição, e colocar num arquivo tudo que você tem, tudo que você falou, e o Google entende o que a gente está falando hoje. Então, eu falei uma coisa brincando, mas que é verdade. Ele pega da thumb, minha foto, já armazena e utiliza ou vende esse dado para outras empresas indiretamente para me afetarem com ads. Fala bem do Google aí, então Google rapidinho. É incrível. Incrível. Amamos o Google. Se ranquear bem no YouTube ainda, maravilhoso. Muito bom. Para mim, o grande ponto de chave, assim, eu acho que é a adoção mesmo. Eu, como defensor da parte tecnológica, eu entendo que a gente tem que realmente criar mecanismos que facilitem o acesso dos usuários, mas na parte de blockchain, na parte de, se a gente for entrar ali em chave privada, chave pública, se a gente for explicar isso para uma pessoa, só que isso é difícil de explicar, mas também é difícil de a gente criar mecanismos de que como que eu crio um mecanismo de controle para o usuário, facilidade para o usuário, sem denegrir o poder daquelas chaves? Porque, assim, eu tenho como, sim, de formas centralizadas, facilitar como o Pix facilita ali, como o exemplo foi citado. Tem, sim, como a gente fazer isso. Não é difícil fazer isso. Só que a gente vai entrar na parte que a gente vai ter o poder de acesso das chaves. E se a gente tem poder de acesso dessas chaves, a gente tem poder de acesso sobre o indivíduo digitalmente. Então, tudo que a gente falou sobre blockchain, sobre distribuição de dados, cai por água. Cai por terra. Sim, então, assim, fica muito difícil a gente criar mecanismos, isso até tecnicamente falando, de a gente criar uma forma de adoção rápida, sem ferir o poder de acesso do usuário. Então, eu também vejo...
tento estudar sobre isso diariamente. E assim, até para mim que estou há muito tempo nesse mercado, na parte de programação, na parte técnica, é difícil de encontrar uma solução viável, né? O MetaMask ali, eu acho que foi a solução que, assim, mais chegou próximo da uso da UX, UI design ali, para poder fomentar essa adoção em massa. Hoje o MetaMask ele tem mais de 1 milhão de usuários ativos que usam diariamente a carteira deles. E a gente não tem como criar uma ferramenta tão bom quanto sem ferir esse ponto-chave, esse ponto principal de acesso do usuário. Né? Quanto tempo você acha que vai levar até a gente conseguir realmente resolucionar esse problema? É difícil dizer, né? Porque eu acho que tem muito desse problema. Tem o problema de que o usuário ele quer usar assim cripto. Às vezes, eu tenho muitos amigos meus que querem entender mais sobre cripto, querem entender mais sobre blockchain, só que quando eu começo a falar sobre hashing, sobre criptografia, assimétrica... eles falam, acabou. Pô, aí eu acho que eu não tô querendo saber tanto assim, entendeu? E a gente precisa quebrar essas barreiras, entendeu? Como que eu falo para ele, cara, quando você criar uma carteira, não é opcional você fazer o backup dessas palavras. Não é uma coisa que, cara, se você perder... Por mais que eu esteja provendo o serviço para você, nem eu, como empresa, consigo... Ninguém nunca mais encontra. Pegar esse... Tem várias pessoas que criam carteiras de cripto e não guardam. Muita gente. Cara, assim, eu não vou falar que eu também não cometi esse erro. Já cometi esse erro. Acho que todo mundo cometeu esse erro quando estava começando, sabe? Mas a partir do momento que você percebe que o que você está fazendo, aquilo que você está gerando é uma posse sua... o seu capital ali, você começa a olhar com outros olhos, né? Você começa a ter mais cuidado assim, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Agora, a questão dos NFTs, tokenização, a gente percebe que, às vezes eu tenho um token ali que não vale nada. Aí, de repente, você deixa uns 3, 4 tem anos... Tem um tweet do Elon Musk. O Elon Musk fala que é a melhor cripto do mundo. Cara, você vai ver e você tá com um baita dinheiro. Aí você percebe aonde que tá a minha cripto. Puta, onde qual que tá carteira? Qual carteira? Qual carteira que tá? Daí o cara vai procurando e tenta procurar e vai cair naquelas histórias de pessoas que tinham HD cheio de Bitcoin e foi pro lixão, chaves esquecidas. Então, assim, isso contribui até com a questão da deflação do Bitcoin. Quanto mais a gente perde, menos tem. Quanto menos tem, maior demanda, maior preço. E assim vai... Um exemplo legal do que o Dani falou é que tudo que eu falei sobre você poder levar a criptomoeda para outro país, mas cai por terra a partir do momento que você tem uma corretora centralizada cuidando disso. Eu bato na corretora, mas não é por mal, acho que eles devem entender, porque a gente fala sobre Bitcoin, criptomoeda, sobre descentralização. Mas dentro da corretora de cripto, é ela que tem sua carteira. Se acontecer alguma coisa, o governo ainda pode bloquear essa entidade. Uma Binance da vida, o governo ainda pode bloquear a Binance, você pode perder o acesso à sua conta. Então, muito cai por terra é exatamente o que o Daniel falou. Tipo, qual que é o limite de eu dar essa descentralização para o usuário? Até onde eu vou para facilitar a vida dele sem ferir os direitos que ele tem, dada essa nova tecnologia? Legal, então vocês falaram sobre limites, né? De saber realmente o que tem que ser público, o que tem que ser privado. Você falou sobre a questão dos desafios técnicos, de você conseguir implementar de uma forma que não quebre os princípios básicos da blockchain. E também falou da questão do usuário, né? Eu acho que é o que a gente fala muito de timing de mercado, né? Quando a gente fala sobre um novo modelo de negócio que está sendo colocado e tal. É uma questão de timing e uma questão de educação também, né? Sim. É o que você falou, você começa a falar sobre a questão de chave privada, de hash e tudo mais, a galera já fala, eita caramba. Talvez uma galera de back-end já fale também. Fica um pouco mais fácil, né? Quando a gente fala sobre autenticação, enfim, a gente já tem uma familiaridade. Talvez os desenvolvedores talvez de front-end, de mobile, tem um pouquinho mais de distanciamento. E uma coisa que eu lembrei, você falando sobre isso, sobre o usuário, é que, se não me engano, foi a Renault que presenteou, teve um evento lá, eles presenteou 300 pessoas com NFTs, e aí me contaram a história de que, acho que 20 pessoas foram resgatadas em NFTs. Todas as outras não foram resgatadas, porque as pessoas não entendiam o que era aquele presente. Então, assim, no fim das contas, essa questão de educação, das pessoas realmente entenderem e da utilidade, né? Talvez elas não entenderem a aplicabilidade daquilo na vida delas, gere um distanciamento também, né? Tem um caso que aconteceu recentemente, foi um cara que ele recebeu o NFT lá da empresa do Jeff Bezos, né?
E foi pro espaço, cara. E ele ganhou um NFT, assim, entrou numa... Porque ninguém achava que ia dar certo, tal. Ele entrou, um brasileiro, e foi o segundo brasileiro indo pro espaço. Então, tipo, foi uma coisa, assim, absurda. E todo mundo poderia ter a chance se entendesse um pouquinho só ali sobre NFT, sobre o que é criptoeconomia, que nem a gente gosta de definir, né? Então, às vezes, isso provê muitos benefícios também como sociedade, né? Por que o Jeff Bezos fez esse sorteio via NFT? Pô, porque se o cara tem isso, não tem como forjar, não tem como outra pessoa se passar por ele, né? Então, isso também cai como o NFT cai como uma autenticação mesmo de que você é o proprietário. Isso que eu acho que é a maior virada de chave, que muitas pessoas não entendem, que a foto só é uma questão de deixar mais bonito a tecnologia. Não é necessária. Não é necessária, sabe? Então, até o smart contract, você falou de time, né? Uhum. O cara que inventou esse conceito smart contract foi o... Esqueci o nome dele. Nick Szabo. E ele inventou em 1997. Então, Caramba. assim, ele inventou muito antes da bolha.com. E, assim, depois de um tempo que foram... Então, a gente percebe que tem uma evolução, tem uma maturação ali da pessoa entender o que é aquilo. Então, ele já tinha previsto que existiriam formas descentralizadas de ecossistemas se conversarem sem depender de uma organização centralizada, né? Só que não tinha a tecnologia para implementar aquilo. Então, aí, quando o Bitcoin em 2008 veio com a tecnologia Bitcoin, que não foi a primeira, mas foi a primeira que deu certo mesmo, né? E aí, em 2015, com a blockchain 2.0, podemos definir assim, entrou a Ethereum, que assim, em vez de eu criar um blockchain do zero, pô, eu posso me aproveitar de uma infraestrutura já existente. Essa foi a grande sacada da Ethereum, por isso que ganhou tantos programadores. Porque ela provém a infraestrutura necessária, como uma Amazon da vida, né? E eu só vou lá, pô, escreve meu código, meu token. Eu gosto de definir token também como frações, mas eu gosto de definir... vamos pensar que a gente tem lá um imóvel. Sempre o topo é muito mais caro do que o primeiro andar, do que o térreo. E aí eu posso ter um token do primeiro ou do último andar, e cada um tem uma fração desse valor, né? Então eu gosto de definir assim tokenização também, existe tokenização imobiliária, tokenização de propriedade, que nem o Charles falou. Então tem vários diversos tipos de tokenização no mundo. Não vai ser a primeira, não vai ser a última, e a gente vai ver diversas outras acontecendo. E é muito disso, assim, a descentralização nessa pegada, essa pegada de, pô, eu posso... Quando vieram me explicar o que era Ethereum, que eu não sabia nem que era o Bitcoin, me falaram bem assim, Daniel, você cria a tua empresa, você começa a tokenizar lá em cima, e eu falei, que é isso? Criar a empresa, você cria um CNPJ, como é que funciona? E depois que fui estudar mais, eu já era programador há muito tempo, e eu fiquei, assim, uns 2 anos estudando a fundo o white paper do Bitcoin, depois fui para o Ethereum, me foquei na Ethereum. E também outra sacada assim que você falou, como que a gente identifica que uma tecnologia ela vai prosperar? Como que a gente consegue definir? Eu gosto de escolher blockchains para me focar o meu estudo, focar minha tecnologia em tecnologias que eu vejo que tem um propósito de resolver o problema da população. Se ela resolve um problema, então quer dizer que pessoas, pode demorar, mas as pessoas elas vão utilizar. Entendeu? Vai demorar? Vai demorar, mas elas vão utilizar. Foi assim com a Ethereum, foi com o Bitcoin, né? São coisas que acontecem naturalmente, né? E é isso que eu acho mais bonito nesse ecossistema. E mais uma vez, assim como a gente falou da Web 0, 1 e 2, você está falando que na 3, para que muitas coisas que já tinham sido criadas, talvez na teoria, começassem realmente a prosperar, precisavam de outras tecnologias para que isso fosse, para que houvesse um arcabouço, assim como a inteligência artificial hoje está no hype. A inteligência artificial não é de hoje, né? Exatamente. Tem mais de 20 anos que isso já era teorizado, mas que precisava de um arcabouço de tecnologia para que isso se tornasse parte da vida das pessoas. Eu gosto também o Alan Turing, né? Ele teorizou a questão de inteligência artificial. Quem gosta de computação tem que entender o que esse cara fez para a computação, o pai da computação. E essa questão assim de timing, de
compreender o que é essa tecnologia, até questão de investimento mesmo, de tentar investir dinheiro em uma cripto, né? Eu acredito que as pessoas têm que realmente ver isso. Ah, resolve um problema? Pô, resolve, já é um ponto positivo. Tem uma comunidade forte por trás ali. Eu gosto de falar que agora o próximo passo, até do mercado digital, que já está acontecendo, é o marketing de comunidade, né? Eu ter uma comunidade, inserir numa comunidade, eu acho que na questão de rede social, não é nem aquela questão de trocar, assim, de fazer um post. Eu acho que a maior sacada da rede social foi justamente no Orkut lá, criar uma comunidade. E ali você está inserido numa comunidade que todo mundo quer discutir aquele assunto. Foi uma revolução do que foi o fórum, assim, digamos, mas de uma forma mais organizada ali. Você podia, eu podia bonificar algumas coisinhas, ter um símbolozinho diferente. É isso que eu acho bem legal e que trouxeram também para a Web3, né? Mas essa questão de comunidade, porque se uma blockchain ela não nasce como uma comunidade, ela está fadada à morte, por mais boa que ela seja. Excelente. Comunidade é um grupo de interesse, né? Pessoas têm o mesmo objetivo, ou pelo menos o mesmo interesse, exatamente. Né? Interessante. E aí, na sua visão, qual o principal desafio dessa Web 3.0? Eu acho que o desafio maior era tecnológico e tá morrendo já. Porque para ele entrar, precisava de ter algumas coisas de tecnologia que a gente já tem. É diferente, por exemplo, de metaverso, realidade aumentada e outras coisas que você ainda precisa de um pouquinho mais de tempo, de chips novos, de 5G, talvez tecnologias mais modernas, né? Não adianta você botar um óculos e tá numa conexão 3G para fazer alguma coisa. Tipo, cara, não rola com 3G. Entendeu? Então, com 5G, algumas coisas vão ficar mais modernas. Eu estou otimista com essa parte da tokenização e de blockchain, porque é um fenômeno que já está acontecendo. Puta, não é na velocidade que seria legal. Cara, mais ou menos, já está acontecendo. Já tem jogador de futebol, já tem móvel, daqui a pouco músicas. Exatamente. E, de repente, vão imaginar que tem um artista que eu gosto de uma banda. Daqui a pouco esse cara pega 30% do valor lá dos shows ou das músicas e tokeniza. Direitos Quer autorais, dizer, né? direitos autorais. Eu vou poder ser sócio de artistas. Perfeito. É só o cara tokenizar, só isso. O cara vai tokenizar, eu vou comprar aquele contratinho com um detalhe interessante, tá? Vamos supor que eu comprei. Aí, puta, enchi o saco. Não quero mais, não gosto. Quero vender esse direito. Eu vendo para ele, como é um contrato inteligente, no contrato pode estar escrito o seguinte, que o artista ganha 5% da transação. Exatamente. Então eu vendi para ele, o cara ganhou 5, ele vendeu para ele, ganhou 5, ele vendeu para ele. Para sempre. Tem uma coisa mais legal ainda, Fala. a segurança de um smart contract. Então, eu tenho garantido na blockchain que esse dinheiro vai cair para mim. Não depende de um banco, não depende de uma instituição. Isso é incrível. E ele vai poder ficar sabendo que as negociações estão acontecendo. Estão acontecendo. Tá traqueado. Então, cara, tem tanta coisa. Eu vou dar outro exemplo aqui, que fique arquivado. Provavelmente, a próxima Copa do Mundo, não essa, a próxima, os ingressos já vão ser NFT. Faz todo sentido, cara. Eu vou poder levar no meu celular um QR Codezinho personalizado. Putz, comprei a final da Copa do Mundo, veio para mim. Cara, não vou poder. Vendo para ele. Ele vai poder comprar, a FIFA vai ganhar um percentual em cima. De repente, aquele NFT vai ter sorteio para alguma coisa. Então, esse mercado já está evoluindo. Também acredito que, como a gente já está falando aí de mais 4 anos, com o desenvolvimento 5G, Starlink que está subindo, então a gente não sabe o que vai acontecer com a velocidade da internet. Pode ser até que eu compre a final da Copa do Mundo para assistir no estádio pelo metaverso, com óculos. Então eu vou poder escolher o lugar, coisa que a gente não poderia antes. A tecnologia não era tão refinada, né? Hoje em dia, com o desenvolvimento gráfico, de câmeras e tudo mais, eu vou poder, da minha casa, colocar um óculos e estar sentado num lugar do estádio assistindo uma final de jogo. Você está falando de 4 anos, provavelmente isso vai rolar. Então, olha quanta coisa vai acontecer. NFT, metaverso. Esse talvez seja o desenrolar da Web 3.0. Esse tipo de coisa. Muita gente está pensando que isso é viagem. Cara,
viagem é tudo isso que a gente já tá O vivendo telefone aqui. era a maior viagem já contada, e estamos aí com Exato. 3, 4 no bolso. E tem uma coisa legal que o Charles falou, vários benefícios para os clientes, né? Mas e para a empresa? A empresa não vai precisar se restringir ao número de ingressos que cabe no estádio. Caramba, Vai imagina poder quanto. vender muito mais. Tem mais um que a gente falou sobre NFTs. Cara, já temos ingressos sendo vendidos como NFTs em vários locais do mundo. E é algo muito comum, que gente reclama sempre. Geralmente um cambista compra 1.000 ingressos e revende por 5 vezes o valor. E aí a dona do evento não ganha mais nada. No modelo de NFTs, como o Charles falou, Se eu temos quiser royalties. dobrar o valor, o cara vai ganhar. Então, Exatamente. digamos que meus ingressos, toda vez que vão ser vendidos, eu ganho 10% de royalties. Então, no primeiro lote foi R$100, um cambista comprou todos os ingressos e está vendendo por 10 mil. Cada ingresso que ele vender por 10 mil, a empresa por trás vai ganhar 10% de royalties. Então, vai ganhar R$1.000 por ingresso, vai ganhar mais do que na venda inicial. Perfeito. Sabe? E era um dinheiro que ficava na mesa, a gente sempre tentava combater, a gente tem eventos que só a pessoa que comprou pode ir, é intransferível o ingresso. Isso não, isso mata as limitações, é incrível para o cliente e é muito incrível para a empresa, sabe? A gente está matando Quanto as mais limitações mão do passar, mais eles vão ganhar. físico. Exato, e aí ingresso pode ser, eu vou colecionar ingressos da Copa do Mundo. Eu posso comprar um NFT da Copa do Mundo de 2024, isso em 2080. E a FIFA ainda vai estar ganhando. A empresa por trás ainda vai estar ganhando. Isso é incrível, ao meu ver. O mais legal também, que no ponto da FIFA ali, é que você pode vender o teu ingresso sem conhecer a pessoa. Eu acho que isso é a sacada mais importante, o que a OpenSea faz, né? Você disponibilizar o teu ingresso online numa plataforma, num marketplace, e qualquer pessoa do mundo pode comprar esse teu ingresso e você não tem a mínima ideia de qual foi a pessoa que comprou. Mas o dinheiro, como o Andy falou, é garantido que vai cair na sua conta. Mais uma que eu pensei agora, autenticidade. Na blockchain a gente consegue garantir que esse ingresso é válido. Ah, não é Diferente falso. dos Cara, shows. isso no caso de Isso é futebol, meu incrível. amigo. Chega lá, não tem- cara. Porque todas as informações estão na blockchain. Então não tenho esse risco de, vou comprar de um cambista, mas e se for falso? E se eu chegar na porta do ingresso e ficar barrado? Já aconteceu comigo no Maracanã. Isso deu esse destravamento agora com o Dani falando. Mas a blockchain resolve isso também. Então, de novo, Perfeito. NFT você pode encarar que é uma bosta, as figurinhas, os JPEGs. Mas a tecnologia por trás das NFTs é o que vai mudar. A gente só representa as NFTs com imagens. Mas o realmente importante é a tecnologia que está por trás disso. Mas eu acho que NFTs vale um podcast inteiro, dado Vale, o vale. tamanho. Mas um de metaverso, um de NFT. Perfeito. E aí, vocês falaram sobre a questão das empresas, só queria trazer um gancho aqui relacionado de novo, eu tô tentando encontrar paralelos com as outras webs que a gente viveu, né? Porque eu realmente acredito muito que quando a gente quer prever o futuro, a gente precisa olhar para trás. Perfeito. Porque são ciclos, né? As coisas, elas se repetem. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a adoção de uma nova tecnologia, a gente sabe que os computadores, em muito teve culpa as próprias empresas. Então, as empresas começaram a utilizar os computadores, as pessoas usavam os computadores ali naquele ambiente e tinham vontade de fazer o quê? Comprar um computador pessoal. Perfeito. Isso veio depois, né? As empresas estavam à frente. Então, a gente está vendo um movimento, de novo mencionando o metaverso aqui, porque eu realmente não sou tão conhecedora desse universo de blockchain e tal, mas eu estudo um pouquinho sobre o metaverso. O próprio Facebook está apostando muito, né? A Meta está apostando muito no Horizon Work, né? Home Work. Justamente pensando em as empresas aderirem para depois as pessoas levarem isso para sua vivência diária, né? Então, você falou de vários benefícios que as empresas podem ver. Será que vocês enxergam? Uma pergunta bem curiosa mesmo. Que daqui a pouco as empresas vão estar pagando os salários dos seus funcionários em criptomoedas? Eu acredito que sim, tudo dependendo de como o externo vai estar. Então, um exemplo, porque a empresa também, ela sofre do externo, né? Então, se o governo ele aceita pagamento, exemplo, do imposto em Bitcoin, por exemplo, o mercado aceita pagamento, não adianta nada a empresa se automatizar, se revolucionar, se o mercado ele não está preparado para receber esse dinheiro. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer que eu pago meu funcionário lá em um Bitcoin, aí ele vai ter que enviar para a corretora, porque o mercado que ele vai fazer compra não aceita, ele vai ter que mandar para a corretora já morde 1% da compra dele, aí ele tira da corretora, aí ele manda para o banco vai comer mais 1%, e aí ele vai no mercado e aí a inflação come mais 20%. É assim que funciona. Eu acho que até o governo não deixaria, sabe? A gente fala muito de Acho que é uma descentralização. limitação. O governo não deixaria
o dinheiro sair de uma empresa sem ele rastrear. Esse é o grande pânico. Acho que os governos vão deixar a brincadeira rolar até a hora que Não dá mais. começar nisso. A hora que ele porque- perder o controle financeiro, fiduciário, por exemplo, ele não souber quanto está entrando na minha conta, quanto a empresa está pagando para isso, eu acho que aí é um momento que vai ter pulso firme. Quando ele achar que não vai dar pra tirar o dele, né? Aí Aí a conversa muda. Aí foi longe demais. Aí não, é para a sua segurança, a gente sempre vai. assim. Excelente. Pessoal, a gente passaria muito mais tempo aqui conversando sobre isso, mas eu quero agradecer a presença de vocês e deixar uma última palavra, principalmente em relação ao que o futuro nos reserva. A gente falou muito sobre o passado, falamos bastante sobre o presente, demos uma pinceladinha sobre as nossas especulações a respeito do futuro, mas eu queria que vocês deixassem uma última dica, principalmente para quem está nos assistindo, que talvez tenha pouco conhecimento a respeito, ou até que gosta de estudar, entusiastas, mas ainda é entusiasta. Né? A gente sabe que, beleza, se isso vier realmente à tona, né, para onde a gente está caminhando, onde a gente percebe, várias coisas vão mudar na sociedade. Perfeito. Não só as relações entre as pessoas, né? Seja falando de web, seja falando de pagamento, seja falando das experiências interpessoais, mas também em relação ao mercado de trabalho, as oportunidades de trabalho, né? Vocês falaram de, poxa, se uma empresa tem um profissional que está exposto a essa tecnologia, que é conhecedor dessa tecnologia, logo ele consegue criar POCs, né? Perfeito. Provas de conceito e ser criativo e talvez criar soluções que realmente venham sanar as dores das pessoas. Então eu queria muito que vocês deixassem uma última mensagem aqui pra galera e também as redes sociais de onde a galera pode encontrar vocês, por favor. Precisarem. Quer começar aí, Charles? Bom, eu posso falar. Quem quiser me encontrar, Economista Sincero no YouTube, Charles Vix com W no Instagram. E eu vou puxar para a minha área, que é a área financeira, né? Eu acho que se a gente está encerrando aqui falando de Web 3.0, o grande modificador, né, quem vai causar disrupção nisso é a tokenização, que ele vai entrar a fundo nesse mercado. E para quem está trabalhando em qualquer área, seja lá o que for, cara, é uma insanidade, tem que ser louco quem não está dando uma olhada nisso que a gente está falando. Web3, metaverso, tokenização. Para de achar que isso tudo é loucura e começa a escutar os malucos, porque isso é o futuro e a gente sabe porque já está vendo no presente, né? Já começou a entrar no mercado. Então, eu acho que é uma insanidade você não dar atenção, porque os profissionais que vão acabar ganhando mais e tendo emprego garantido ou criando as suas próprias empresas são aqueles que estão antenados, né, nas Perfeito, novas excelente. tecnologias. Então é isso. As minhas redes sociais são DKDanis, todas elas. Então, Instagram, Facebook, Orkut. todas. Orkut. Agora renasceu, Agora né? tá voltando, né? Quem sabe? voltando. Eu vou passar um pouco da área profissional, né? O que você pode estar estudando para você adentrar nesse mercado. Como o Charles falou, existe o meio de tokenização, existe diversos tipos de oportunidades aí no mercado. Se você pode se juntar com o seu amigo, que é um ilustrador aí, fazer a sua coleção de NFT, se envolver dentro de uma comunidade, quem sabe prover algum serviço aí para a sociedade. Você estudar um pouco sobre as principais Bitcoin e Ethereum, que são as principais blockchains aí do mercado. Não tenta você que está começando agora querer se inovar demais, entendeu? Foca no principal, no que o mercado está pedindo. E muito que o Charles falou, quem está no começo vai ter os melhores empregos. Os loucos e os que estão na frente da tecnologia são os que vão ditar para onde estão indo as tecnologias. Então, se você quer ser um cara que quer inovar, tem um espírito de inovação, que gosta de novos desafios, eu acredito que a área de blockchain é a área para você. Se você gosta de mercado financeiro, não parece, mas blockchain, NFTs, tokenização, é mercado financeiro, tá? Tá muito envolvido. E eu acredito que estudando Bitcoin e Ethereum, e principalmente a linguagem que eu trabalho aqui no Grupo Primo, que é Solidity, depois vocês podem procurar as pessoas que são programadoras, para se envolver mais, né, nessas discussões, comunidade open source, vocês vão perceber que tem muita gente legal para contribuir aí no mercado. Boa, vamos lá. Eu quero retomar algo que eu falei antes, que é impossível você inovar se você não conhecer o mínimo da tecnologia. Então, retomando o que o Charles falou, que o Dani, vai atrás, conhece. O Vitalik criou a Ethereum quando ele tinha 19 anos. Mal ele sabia que ia virar uma blockchain tão grande.
Então, vai atrás. Só estudando, você vai ter ideias, você vai trazer ideias. Se você é dono de empresa, você vai pensar em use cases dentro da empresa. Se você é um funcionário, você vai pensar em use cases para dentro da empresa. Então, você vai pensar em formas de criar sua própria empresa. Se você está estudando ainda, vai que isso vira um startup, cara. A gente tem vários modelos de startup que surgiram em garagem, sabe? Tecnologia é a área que dá mais possibilidade disso, que você pode empreender com menor custo. Então, estuda. Você nunca vai ter uma ideia disruptiva de blockchain se você não tiver tido contato com blockchain. Desculpa, não é assim. E eu queria puxar outro também, que o Charles falou. Você pode achar que todo mundo é doido de estudar criptomoeda, blockchain e tudo mais, mas esses dois estão movimentando muito dinheiro. Só no Brasil, Bitcoin movimentou mais de 100 bilhões de dólares no ano passado. Então você pode considerar todo mundo louco que está atacando esse assunto, você pode achar que é um assunto que não vale seu tempo, mas enquanto eles são loucos, teoricamente você está sendo um otário, com muitas aspas, que está deixando de ganhar dinheiro ou deixando uma oportunidade passar por causa de um preconceito, sabe? Então, não seja o otário dessa relação. Por mais que você ache que as pessoas são loucas para estudar isso, doidas, você não vai deixar dinheiro na mesa, sabe? Você não vai deixar de ganhar dinheiro por causa de preconceitos e estereótipos próprios. Finalizando, redes sociais, @carvalho.andrews no Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar lá. Isso aí, bem legal. Bom, acho que esse aprendizado tem que estar em tudo, realmente. Talvez a gente possa separar em 2 grupos, né? Os desenvolvedores irem procurar realmente a tecnologia. É algo que está mudando, que já é uma realidade. Então, você ouve falar disso todo dia, olha nos jornais e tudo. Mas eu acho que um outro grupo de pessoas é talvez quem esteja bem distante aí da tecnologia. E aí, para essas pessoas, procure quais são as aplicações ou mudanças aí que vão ocorrer na sua empresa, modelo de negócios, no seu trabalho. E tem bastante coisa sobre isso, né? Tem vários vídeos no YouTube, se você pesquisar aí no Google, você vai achar. Estão surgindo muitos cursos dessa maneira também. Então, blockchain aplicado a negócios, metaverso aplicado a negócios, enfim, que não vão te aprofundar tecnicamente aqui, que talvez afaste muitas pessoas, mas que não é porque você não tem esse conhecimento técnico ou não quer ter esse conhecimento técnico porque não é da sua área, mas no mínimo você tem que saber que aquilo ali existe, né? Como se fosse um veículo aí, né? Então, assim, tem as pessoas que criam os carros e as novas tecnologias de carros, mas pelo menos você tem que saber andar em um, né? Não dá para ter gente andando a pé e os seus competidores aí, todo mundo andando de carro. Então, entenda essa tecnologia dessa maneira, ou como usuário, ou como um criador, e aí busque os conhecimentos necessários. Suas redes sociais. Minhas redes sociais, Mário Trentin em todas as redes sociais. Excelente. Pessoal, que episódio, hein? Que episódio. Eu gosto muito de dizer que nós, como Primotech, nós temos uma obrigação frente à sociedade, sabe? Uma responsabilidade frente à sociedade de trazer informação para as pessoas, né? De falar com pessoas técnicas e não técnicas sobre aquilo que, sem dúvida, vai impactar a vida delas. Então, a minha mensagem para vocês é: esteja em movimento, porque o futuro não está pronto para ser vivido, ele está pronto para ser construído. Então, você pode escolher que o futuro simplesmente passe por cima de você ou que você faça parte dessa construção, né? Seja você desenvolvendo literalmente, né? Ou seja você pelo menos estando por dentro do que está acontecendo, né? Senão você vai ser engolido, senão eu vou ser engolida, todos seremos engolidos se nós não estivermos atentos, porque as mudanças acontecem. A gente querendo ou não. Diziam que as pessoas eram loucas, né? Quando estavam usando e-mail, não era? Diziam que as pessoas eram loucas quando usavam seus computadores, né? Tem até uma entrevista do Bill Gates, ele explicando o que era a internet. Diziam que eram loucos mesmos. E agora a gente tá quase que viciado nesse negócio aqui, né? A gente depende disso aqui. A gente vive, a gente trabalha por meio da tecnologia. Então, sem dúvida, alguma coisa vai acontecer. A gente vai continuar evoluindo e é uma escolha nossa ficar para trás ou participar disso. Então, recomendo fortemente que você se inscreva aqui no nosso canal para você ser notificado dos próximos episódios. Se você gostou desse episódio, deixa um comentário aqui embaixo, o que você acha, qual que é a sua opinião sobre o futuro da web. A gente quer saber o que você acha também. É colaborativo, né? Uma construção conjunta, a gente não está aqui construindo sozinho. Deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas possível e clica aqui no link da Start, porque sem dúvida a gente está aqui para contribuir com você, não apenas nos episódios que você pode acompanhar, mas também na sua evolução como profissional, se você quiser fazer parte desse futuro do mercado de trabalho. Pessoal, tira print, posta no Instagram, a galera sempre posta, marca a gente vai repostar nos nossos Instagrams também. Exatamente, marca todo mundo. Marca todo mundo lá no Instagram, a gente gosta bastante, né? Tira, por favor, alguma foto que eu esteja com uma cara boa, né? Porque a galera sempre pega, né? A pessoa... Enfim, mas é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela companhia, galera. E a gente se vê numa próxima.